a tua fé te curou. Ao dizer isso, Jesus deixou claro que foi a fé das pessoas que as curaram, e não ele. E ao dizer, a tua fé te curou, Jesus nos deu também uma luz, ou seja, nos fez entender que também somos capazes. Porque isso realmente é verdade. Jesus realmente veio e nos ensinou a como nos libertar de toda essência de imperfeições. Pois ele não veio nos curar, ele veio nos ensinar a nos autocurar e nos autolibertar de todas as imperfeições, tanto em matéria de aceitar, de hospedar, como também de exercer através das atitudes. Portanto, entenda tudo sobre como isso aconteceu e acontece e o que você precisa fazer para que a tua fé também te cure e assim você se liberte de tudo o que for imperfeito, seja em você mesmo ou nos outros. Pois bem sabemos que para que tenhamos uma boa vida, precisamos nos livrar da essência, consequências e consciência satânica, sejam elas as nossas ou as dos outros. Ou seja, simplesmente precisamos entender como ter o controle de si mesmo, e aprender como não ser e não aceitar mais as imperfeições, sejam elas quais forem. Isso é a regra básica de toda a vida em qualquer mundo ou em qualquer habitat. O primeiro passo que cada um de nós precisa dar é tornar possível que as imperfeições caiam definitivamente em nosso esquecimento. Isso em matéria de pensar, de aceitar, de hospedar, de decidir e de exercer. Esse é um passo fundamental. Mas como sabemos que isso não é fácil, pois toda hora estamos vendo as imperfeições acontecer ou serem provocadas e exercidas de alguma forma. Aí então a alternativa é criarmos em nosso raciocínio e consciência um tipo de cofre psicológico à prova de abertura por nós mesmos, por situações e pelos outros. E nesse cofre, depositarmos toda a nossa essência satânica de aceitação, hospedagem e de exercimento de imperfeições e não o abrir por nada. Já que o fardo das imperfeições só será tirado de nós e de nosso habitat em definitivo por Deus no dia do juízo final. Portanto, até lá, toda vez que formos induzidos, provocados, a hospedar, exercer ou aceitar alguma imperfeição, seja ela qual for, seja através da nossa própria mente ou através de indução de terceiros, tais como crenças, condutas, doutrinas, propostas e atitudes, lembraremos do cofre definitivo que criamos para as imperfeições e aí as colocaremos nele toda vez que elas surgirem. Só assim, não cairemos mais nas armadilhas das imperfeições, nem elas nos atingem mais e nem atingirão ninguém e nem algo através de nós. Pois assim, com um cofre pessoal para as imperfeições, não estaremos mais levando as imperfeições adiante. Pois essa é a vontade e o agir de Deus. Até porque, se Caim tivesse agido assim dessa maneira, ele não teria matado Abel. Se vigiarmos os nossos pensamentos e não aceitarmos mais cair em provocação e nem aceitarmos provocar ninguém e nem aceitarmos mais as imperfeições, sejam elas quais forem, e nem exercermos mais as imperfeições em hipótese alguma, nem em nossos pensamentos, nem em nossas crenças, nem as dos outros para conosco e nem através de nossas atitudes. Aí significa que estamos trancando as nossas imperfeições nesse cofre, onde jamais elas poderão sair. E esse é o fim de todas as imperfeições, que também pode ser chamado de a prisão de Satanás. Lembre-se que até Deus na antiga aliança possivelmente aceitava cair nas provocações das imperfeições humanas e até de Satanás, e por causa disso desencadeou grandes catástrofes e fez os homens matarem outros homens. Porém, eles de alguma forma mereciam que o agir de Deus fosse dessa maneira para com eles, pois eles, além de tantas imperfeições psicológicas e de atitudes, tiravam o couro dos que oprimiam, ainda vivos. Mas Deus possivelmente aceitou fazer isso com eles, não porque Deus é mau ou carrasco, mas sim, para libertar o seu povo que era de corações possivelmente bons, perfeitos, agradáveis e justos, dos que eram de coração ruim, imperfeito, desagradável e injusto. E também, para que hoje e para todos sempre sirva de lição para nós, para que não cometamos o mesmo erro, para que não caiamos mais nas provocações das imperfeições e também para que não as exerçamos mais, pois são desumanas, e nós somos humanos, ou seja, somos imagens e semelhanças de Deus e não das imperfeições. Veja que na nova e eterna aliança Deus não agiu mais da mesma maneira, pois na nova e eterna aliança o sistema mudou e passou a ser
A quem gloriamos é de quem recebemos o salário automaticamente, ainda em vida ou através das pragas do Apocalipse. Isso apenas até o dia do juízo final. Então, isso deixa claro que o exemplo de Deus na nova e eterna aliança é o certo a ser seguido, pois aceitar ser imperfeições, fazer justiça com as próprias mãos ou até mesmo aceitar as imperfeições sobre si mesmo ou para com os outros, não é o caminho de Deus, mas sim o caminho de Satanás e a mantência das imperfeições sobre nós mesmos e sobre o nosso habitat. Falo tudo isso baseado no que está escrito na Bíblia. Mas particularmente suspeito que nunca foi Deus que interagiu de maneira compatível com as imperfeições ao interagir com os seres humanos maus de forma ruim, imperfeita e desagradável, pois bem sei que Deus é perfeição eterna. Acredito fortemente que o próprio Satanás se passava por Deus e tanto induzia os homens a serem ruins, perversos e maus para com os outros, como também agia com grandes punições, catástrofes, destruições e guerras se passando pelo Deus verdadeiro. Porém, depois que Jesus o venceu e o desmascarou, ele perdeu esse poder de se passar por Deus e por isso não teve mais intervenções de um suposto Deus sobre a humanidade. Isso faz muito mais sentido para mim, pois Cristo disse que ele e Deus são um. E bem sabemos que Cristo é perfeição em 100%. E com total certeza Deus também é 100% perfeição. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. E como bem sabemos que o Cristo disse que ele e Deus são um, e que Deus disse que o que pertence a ele é só o que é bom, perfeito e agradável, então, isso deixa claro para mim, que onde estiver escrito na Bíblia que Deus agiu de forma ruim, imperfeita e desagradável, não foi Deus, mas sim Satanás se passando por anjo de luz. Ou seja, foi Satanás se assentando no trono de Deus e se autoproclamando Deus. Portanto, com isso vejo claramente que todas as vezes que acreditamos que foi Deus e não Satanás que agiu de tal maneira imperfeita, significa que estamos colocando Satanás no trono de Deus e o autoproclamando nosso Deus. Bem sabemos que Cristo disse no Pai Nosso, e santificado seja o vosso nome. Significa que o nome de Deus precisa ser santificado por nós humanos de alguma forma. E se precisa ser santificado, é porque de alguma forma Deus foi injustiçado, ou seja, julgado e possivelmente condenado dentro do raciocínio e crença humana por seu inimigo Satanás. E a única forma disso acontecer seria Satanás se passando por Deus e induzindo os humanos a acreditar que ele é quem era Deus, ou seja, se passando por anjo de luz. Um exemplo que deixa claro esse entendimento é o acontecimento do Faraó, onde supostamente Deus mandou matar centenas de primogênitos ao invés de matar apenas o Faraó ou mudar a mente do mesmo. Um ato que não condiz com o que é bom, perfeito e agradável que pertence a Deus. Não é verdade? Por isso a necessidade de entendermos toda a verdade e santificarmos o nome de Deus. Pois Cristo venceu Satanás porque ele entendeu a verdade e santificou só o nome do Deus verdadeiro. O Deus de perfeições em exclusivo e em definitivo, ou bom, perfeito e agradável assim como Jesus. Bom, isso faz todo sentido para mim, mas como não temos certeza absoluta, volto eu ao que diz a Bíblia, porém não abro mão da minha tese e sugiro que você faça o mesmo. Questione tudo como Cristo questionou. É bom lembrar que Cristo veio nos ensinar em detalhes a como exercer o exemplo da nova e eterna aliança de Deus para com a humanidade. Portanto, é só o pôr em prática, pois não nos custa nada e ainda faz bem a todos nós. Pois bem, voltando ao assunto anterior, como devemos criar um cofre em nossa mente para trancafiar as imperfeições? Bom, temos que criar um cofre com um universo bonito, bom, perfeito, agradável, correto, justo e gostoso de se apreciar por dentro e por fora. Mas por quê? Simplesmente porque não devemos desejar o mal e nem imperfeição alguma nem para o nosso pior inimigo, pois o mal desejado pode cair sobre nós. Afinal, na nova e eterna aliança, a quem gloriamos é de quem recebemos o salário. Lembra? É automático. E também porque Jesus disse, amai também os vossos inimigos. E não devemos contrariar Jesus em hipótese alguma, ou estaremos fazendo parte do corpo ou legião anticristo e não do corpo de Cristo, que é perfeições em 100%.
Pois ao desejarmos o mal aos outros ou as imperfeições, estamos fazendo isso com nós mesmos, pois o bem e o mal somos nós mesmos, através do nosso conhecimento, sensações, crenças e atitudes. Conhecimento do bem e do mal, lembra? Ambos estão dentro de nós e não externamente a nós. Portanto, quando surgir uma sugestão de imperfeição em sua mente, seja ela provocada automaticamente por sua mente ou por algo ou por alguém, simplesmente diga a mesma em pensamento: afaste-se para bem longe de mim, ó imperfeição, e para longe de toda existência. Vá para o cofre definitivo e eterno que eu criei para você. Lá dentro é um ambiente lindo de se ver, de se apreciar e de se habitar para todo sempre. Vá, lhe ordeno em nome do Filho perfeito de Deus, e não te desejo nenhum mal, ou imperfeição alguma, mas sim, te desejo Deus. Pois Deus é todas as perfeições boas, perfeitas, agradáveis, corretas e justas para todo sempre. Isso parece loucura, pois eu sei que o ódio, o egoísmo e o desejo de vingança de muitos vai achar que agir assim é errado, mas não é. Lembre-se que nem Jesus mandou os demônios para onde a ira dele mandaria, mas sim, apenas para os porcos. Ou seja, para os que ainda simpatizam, aceitam e exercem o idealismo de imperfeições da proposta de Satanás. E tudo isso já é uma dica de Jesus sobre como nós devemos agir. E devemos acatar isso sim, porque todas as existências e criaturas são ou saíram das invenções de Deus. Significa que Deus é o Pai, e por isso, é o Pai quem deve cuidar de seus filhos e não os filhos que devem interferir nas coisas do Pai e nos outros filhos e filhas do Pai. E o Pai é perfeições em exclusivo e em definitivo. Portanto, assim como Deus verdadeiro e Jesus, trancafiem mentalmente qualquer imperfeição que surgir em seus pensamentos, em sua vida ou em qualquer que seja a situação. E treinando assim a sua consciência, aprenderás e conseguirás se afastar de tudo o que é imperfeito, tanto mentalmente, como também fisicamente e também espiritualmente. E assim estarás livre, ou seja, estarás salvo das imperfeições, sejam elas quais forem. Isso é se salvar. E ao fazer isso e ao determinar isso em sua mente, no mesmo instante você sentirá uma paz suprema nunca vista antes por você. Pois é a paz de Deus e de Jesus. Pois é assim que eles agem. Por isso eles têm a paz perfeita, completa e tão sublime. Essa paz passa a se dar também a nós, pelo fato de, assim como Jesus, não julgarmos e não condenarmos mais nada e nem ninguém e por não aceitarmos mais as imperfeições. Por não mais exercê-las, por não mais aceitá-las e por não desejarmos mais o mal nem ao nosso pior inimigo. Quando exercemos ou aceitamos as imperfeições de nós mesmos ou as dos outros sobre nós, e também quando julgamos e condenamos os outros, estamos fazendo isso não só com os outros, mas também com o nosso maior inimigo, que é o nosso próprio subconsciente, e não apenas para com os outros em si, ou com algo externo a nós. Isso porque tudo o que é desejado, aceito ou exercido por nós mentalmente ou fisicamente, recai sobre nós. Pois isso é o salário sendo pago automaticamente. E tudo isso acontece porque é assim que acontece o funcionamento de tais coisas do mundo espiritual sobre o mundo físico. Infelizmente, as imperfeições ainda se hospedam sobre a humanidade e através da mesma porque a humanidade ainda não se consertou. Ou seja, não entendeu ainda como tudo funciona. Portanto, quando as pessoas exercem e aceitam imperfeições para com elas mesmas ou para com os outros e também por julgarem a si mesmo e condenarem a si mesmo ou aos outros, estão fazendo isso a si mesmo em um todo, pois todos nós somos somos a família de Deus. E enquanto fizerem isso, significa que estão usando e aflorando o veneno satânico e não a essência de Deus e de Jesus ensinada na nova e eterna aliança. Aí é por esse motivo que o reino das imperfeições ainda continua existindo e se proliferando em nossa vida e através de nós, pois a quem gloriamos, recebemos o salário. Nada se faz por si mesmo, mas se faz, através de nosso livre-arbítrio, através do que aceitamos e decidimos ser e exercer através da nossa consciência e atitudes. Isso porque, ao decidirmos algo em matéria de exercer ou só de aceitação, significa que estamos usando o nosso livre-arbítrio, poder da decisão, e criando assim a nossa própria realidade, e não algo externo a nós que está criando.
Se a nossa realidade fosse criada através de algo externo, todas as coisas já teriam sido solucionadas. Mas não, somos nós que temos que solucionar nossos próprios defeitos e problemas. Pois o próprio Jesus falou: a tua fé te curou. Nisso ele deixou claro que não foi ele ou um Deus externo ou um homem externo quem curou, mas sim, o próprio indivíduo através de si mesmo, que criou a sua nova realidade. Realidade essa que passou-se a se chamar de cura. E isso aconteceu e pode acontecer em qualquer pessoa simplesmente por o indivíduo acreditar só no poder das perfeições sobre si mesmo e para com os outros e não mais no poder das imperfeições que existiam em sua mente e que o tinham como propriedade, com o consentimento mental e de atitudes do mesmo e não de um suposto Deus externo ou de um suposto demônio externo. Jesus disse isso: a tua fé te curou, porque ele mais do que ninguém sabe que é o nosso poder da decisão, livre-arbítrio, que assim como com Adão e com Eva, criou todas as realidades de outrora no paraíso e as que estamos presenciando e que podemos presenciar desde então. Ele sabe que não é um Deus externo e muito menos um demônio externo que cria a realidade humana, mas sim, o nosso próprio subconsciente através da nossa consciência de fé. Ou seja, através do que decidimos acreditar, aceitar e exercer, através de nossas sensações mentais e de atitudes. Quando acreditamos em algo ruim, logo acreditamos que o mesmo pode ter poder sobre nós, ou acontecer e etc., não é verdade? Pois bem, é isso aí que é o aceitar ou acreditar no suposto poder das coisas ruins sobre nós mesmos ou sobre os outros. Ou seja, isso é exercer a fé na coisa ruim, ou na coisa em que se acredita, seja ela qual for. E aí passa a ser essa tal coisa acreditada que de alguma forma acontece. Ou seja, isso é a criação de uma realidade. Saiba que somos nós humanos que temos todo o poder sobre todas as coisas através do nosso poder da decisão, que é o nosso livre-arbítrio. Mas infelizmente usamos o nosso livre-arbítrio para dar todo o poder às imperfeições e coisas ruins sobre nós mesmos e sobre os outros ao acreditarmos, aceitarmos e exercermos em nossa mente ou em nossas atitudes que tais imperfeições têm poder ou podem ter mais poder sobre nós do que o poder das perfeições. O livre-arbítrio é o poder sobre todas as coisas, até mesmo sobre Deus e até mesmo sobre Satanás e seu idealismo de imperfeições. Afinal, perfeição e imperfeição são apenas idealismos ou propostas, mas nós é quem os hospedamos ou os alimentamos através das crenças e maquinações da nossa mente e de nossas atitudes. Por isso a importância de sabermos usar o nosso livre-arbítrio corretamente. Pois do contrário, vamos sempre estar a serviço de Satanás, imperfeições, e não a serviço das perfeições de Deus em exclusivo. E por isso não nos curamos, pois estamos usando a nossa fé, nossa crença, no poder das imperfeições e não das perfeições. Pois infelizmente, por falta de conhecimento sobre o agir de tais coisas, o nosso medo do que ainda não vemos ou não conhecemos, nos leva a crer primeiro em possibilidades ruins. E nisso elas acontecem automaticamente em nós ou através de nós. Lembre-se que, a quem gloriamos através da nossa fé, que nada mais é que nossa crença, mentalização, aceitação e exercer, é de quem receberemos o salário em nosso dia a dia. Seja ele um salário bom ou ruim. Quem dita se o salário será bom ou ruim, é no que ou em que estamos acreditando. Não é Deus, nem Satanás e muito menos a coisa acreditada que faz ou se faz acontecer em nós. Mas nós mesmos, através da nossa mentalização, aceitação e exercer, é quem a fazemos acontecer. A coisa acreditada é apenas um idealismo ou uma proposta oferecida a nós, assim como Satanás ofereceu a proposta dele a Adão e a Eva. Mas somos nós mesmos que, ao aceitarmos e acreditarmos na proposta ou idealismo oferecido por nossa mente ou por terceiros, que o fazemos acontecer em nós ou através de nós. Deus e Satanás existem, é claro, mas é o nosso subconsciente através da nossa consciência de pensamentos, crenças e de atitudes que dá existência às suas coisas em nós, sobre nós e através de nós. E é ao que estamos dando vida e existência através de nossa consciência e atitudes, que passa a existir em nós, através de nós e em nosso habitat. Nunca foi um Deus externo e nem um demônio externo ou suas perfeições ou imperfeições por conta própria que forjaram ou forjam a nossa realidade, mas sim,
nós mesmos através da nossa própria consciência e do nosso agir mental e físico. O nosso acreditar, o nosso aceitar e o nosso exercer é o que dispara o gatilho das imperfeições ou das perfeições em nossa vida. É assim que é a lei do livre-arbítrio, que muitos chamam de lei da atração ou lei da fé. É isso que nos faz ativar as perfeições ou as imperfeições em nossas atitudes, sejam elas quais forem. E por ser o que mentalizamos, o que aceitamos ou exercemos para conosco mesmo ou para com os outros, que passa a acontecer em nossa vida e em nosso habitat. É assim também que nos auto-adoecemos ou nos auto-curamos. Ou seja, é através do nosso poder de decidir e em que decidir acreditar, aceitar e exercer, que somos e temos perfeições ou somos e temos imperfeições. Por isso existe a lei do universo, chamada "A tua fé te curou", que significa que ao usarmos o nosso poder da decisão corretamente e na coisa certa, nos salvaremos de todas as imperfeições, ou seja, nos autocuraremos. Portanto, não esqueça dessa frase milagrosa de Jesus um só segundo da sua existência, pois nela ele deixou claro que é nós, por nós mesmos. E também abra a mente para enxergar e entender com clareza o que é, o que foi e o que de fato pertence a Deus e o que não é, não foi e nem pertence a Deus. Isso, para que você não use a sua fé na coisa errada achando que é a coisa certa. Pois do contrário, a tua fé não te cura, mas te massacra ainda mais. Isso, por estar sendo ela na coisa ruim, e não apenas no que é bom, perfeito e agradável. É assim que funciona a fé para o fundamento do reino dos céus em sua vida. Portanto, se você o quer em sua vida, trate de o exercer em exclusivo assim de tal maneira, e assim ele existirá em sua vida em exclusivo. Do contrário, as imperfeições acontecerão ou continuarão em sua vida.